Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, virginianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você, tá certo? Na descrição do vídeo você encontra também o nosso Instagram, @irradiar_se. Também encontra o nosso e-mail de contato e o nome dos oráculos que eu vou utilizar aqui na leitura. Se você é novo por aqui, é muito importante a sua interação, curtindo, comentando e compartilhando. Também é muito importante que você assista até o final para você receber e compreender todos os conselhos e direcionamentos. Aproveita, se inscreve, ative o sininho de notificações e vem fazer parte da nossa família. Certo, virginiano? Então vamos lá. Vou começar com o oráculo terapêutico. Vamos ver aqui uma mensagem inicial para vocês, ok? Uma mensagem inicial para os virginianos. Já pulou. Quando ver o seu próximo brigando consigo mesmo e descontando toda essa carga negativa sobre as costas dos outros, simplesmente manifeste amor. Algumas brigas aqui não desrespeitam a você, virginiano. Não leve pro pessoal algumas coisas, porque quando alguém te aponta, quando alguém te busca briga com você, ou quando alguém aponta o outro, né? Não tem uma frase que diz assim, quando você entende toda crítica... Como é que é, gente? Deixa eu tentar lembrar. É uma frase que diz mais ou menos assim: toda crítica é mais quase que uma autocrítica do que uma... Tem mais a ver com quem fez do que com o outro. É algo mais ou menos assim, agora eu não vou lembrar. E agora que eu não vou lembrar mesmo, né? Já viram? Tem gente que fala assim, quando você está tentando lembrar alguma coisa e você se autoafirma que você não vai lembrar, é aí que você não lembra mesmo, porque você dá o comando pro seu subconsciente para ele não lembrar. Então tem gente que fala assim, quando você tá com dificuldade de lembrar alguma coisa, você afirma, já já eu lembro, porque aí é mais fácil você lembrar assim do que se você se afirmar, eu não vou lembrar. E eu fiz o contrário, né? Afirmei, não vou lembrar. Enfim, mas é isso. A carta dos sentimentos. Obstáculos. E a espiritualidade. Virginianos há muito tempo solteiros, há muito tempo na espera, sentindo cansados de ter que lidar sempre sozinhos com tudo, querendo realmente, buscando na espiritualidade respostas, buscando na espiritualidade um conforto, tá? Vocês aqui realmente... querendo uma oportunidade no amor, esperando uma oportunidade no amor, eu vejo, tá? Vocês já não... É como se vocês... Como é que eu vou dizer isso? Vocês estão bem sozinhos, mas vocês gostariam de ter alguém, sabe assim? Meio que isso. Eu sinto um cansaço, assim. Eu sinto um cansaço em ter que lidar com tudo sozinho. É isso que eu tô sentindo, sabe? Você queria ter alguém pra dividir algumas coisas, pra compartilhar algumas coisas, pra estar do seu lado, sabe? Você pode passar por isso sozinho, você consegue passar por isso sozinho, mas você gostaria, assim, você às vezes sente uma angústia, uma tristeza, porque você gostaria de não estar sozinho, de não ter que passar por isso sozinho, sabe? É isso que eu senti aqui, primeiramente, tá? Mas ao mesmo tempo, porque a carta da espiritualidade também fala da elevação, sabe? Também fala de você ser alguém que está acima de certas coisas. Então também não é qualquer pessoa que te agrada, que te atrai, sabe? O que mais?
Outra carta que fala de espera. Outra carta que fala de bastante tempo aqui, de algo bastante demorado. É uma carta também que fala da gente fazer o trabalho interno. Esse período de solidão aqui que você passou, virginiano, foi completamente necessário para que você mudasse alguma... É a lição da solidão, né? Você teve que aprender algumas coisas internamente aqui. Você teve que desarmar alguns gatilhos. Você teve que redirecionar algumas coisas. Você teve que aprender algumas coisas, sabe? Alguns aqui resgates kármicos, porque a carta da árvore também sempre nos remete à ancestralidade, tá? A maioria de vocês aqui fez algum resgate kármico em relação à vida afetiva, tá? Mas é um período que, por mais que demorado, é passageiro, tá? É um período que foi árduo, que foi realmente de muito aprendizado, onde você precisou se reinventar muitas vezes, tá? Mas é um período que passa, sobretudo, tá? Olha aqui o aliado chegando, tá? Ao mesmo tempo que essa carta do aliado pode representar uma pessoa, a carta das transformações, que me remete a cortes, mas ela também me remete a tempo de colheita, tá vendo? Você está, por mais que seja, e fala de uma colheita meio bruta, sabe? Ó, porque tem a carta da foice, né? Então, e nós temos aqui junto da carta do aliado, né? Ou seja, o que eu senti com isso foi que pode ser que essa situação se transforme de uma hora para outra. Pode ser que essa pessoa chegue assim de forma repentina na sua vida, tá? E mexendo muito com você. Vamos ver o que mais aqui. A carta do cigano. Carta de Oxum. E a carta da cigana, gente, com certeza. Junto da carta de Iemanjá ainda, duas cartas que falam também de gravidez, ok? Ou seja, embaixo da carta da magia, para alguns aqui envolve gravidez, tá? Não é sempre que eu sinto isso com essas duas cartas, mas nessa leitura específica eu senti. Por quê? Porque a carta de Oxum veio no meio do cigano e da cigana, junto da carta de Iemanjá. Ou seja, envolve gravidez para algumas pessoas. E realmente aqui, ó, alguém chegando na sua vida, o complemento perfeito chegando na sua vida. Tá perfeito assim, né, gente? Vai ser alguém que te traz estabilidade, vai ser alguém que te traz tranquilidade, plenitude, amor verdadeiro, tudo isso. Mas tem os aprendizados. Toda relação não é só pra ficar tirando foto e rindo assim, né? Tem os aprendizados. Todo encontro é para nos levar e nos impulsionar à evolução. Então, com certeza, vai ser algo muito bom pra você, mas também que vai te impulsionar a evoluir, né? Tá? Mas realmente, depois de muito tempo aqui, alguém chegando na sua vida, tá? Alguém que é um aliado espiritual e que chega de forma repentina, tá? De forma de surpresa, assim, vai te pegar de surpresa, sabe? Pode ser que seja alguém também, porque encontro de alma tem muito disso, né? Quando vem o encontro, às vezes as lembranças, os sentimentos, vem tudo à tona ao mesmo tempo, e isso se torna, como é tudo muito, se torna algo que a gente fica assim com dificuldade de lidar. Pode ser um pouco agressivo, mas entendam, eu não sei se é exatamente essa palavra. Pode ser algo assim muito repentino, muito, sabe, que você fica assim, opa, peraí, que é isso? Tá? Ok, virginianos, tá? Alguns aqui, ó, embaixo saiu a carta da magia, né? Embaixo da carta da Iemanjá. Então pode ser que alguns realmente estejam aqui trabalhando, porque a carta da magia fala da gente direcionar a nossa energia, da gente reconhecer o nosso poder energético e direcionar isso a nosso favor, né? Fazendo escolhas corretas, fazendo mentalizações, visualizações, afirmações de forma correta.
ok? O poder todo mundo tem, gente. A diferença é que uns estão conscientes, outros não. Uns usam para que isso seja algo realmente que traga um retorno no mundo físico, outros usam de forma desmedida, né? E eu vejo aqui vocês usando da forma correta, na intensidade correta para atrair, depois de tanto tempo, esse aliado, ok? E a carta do mar também envolve distância, envolve viagens. Embaixo nós temos aqui a carta do equilíbrio, que fala daquele lugar onde a gente desarma, onde a gente se reabastece. É o nosso lugar no mundo. Eu sinto que com essa relação é como se você fosse se sentir em casa, tá? É como se você fosse... É quase que como se você fosse reconhecer que você já conhece essa pessoa, tá? Vai ser muito natural, vai ser muito fluido. Ok, virginiano? Vamos ver aqui o que mais pra vocês. O que mais para os virginianos? Paciência e repressão. Realmente vocês aqui muito na espera. Vocês é quase que interessante, porque é como se vocês já não tivessem, vocês estão com tanta vontade de viver isso, de experienciar isso, de se jogar nesse novo. É como se vocês se sentissem tão prontos para amar, com tanta vontade de amar, de compartilhar a vida, de não sei o quê, que vocês estão loucos para botar isso para fora, para viver isso realmente. Sabe, vocês não aguentam mais esperar. Vocês não aguentam mais esperar. É isso que eu tô sentindo aqui, com essas duas primeiras cartas. Olha aqui a carta da harmonia. Vocês realmente se sentem prontos para viver uma vida afetiva que seja, que corresponda a essa nova consciência de vocês, né? Intensidade, momento a momento. Momento de colheita, uau! Gente, isso tá chegando, com certeza. Vocês vão viver, tá? Vocês vão viver. Assim, vocês podem ver que com a carta da intensidade e a carta da paciência, me mostra algo muito parado, né? Olhando as imagens. Me mostra algo, de repente, muito estagnado, que foi nutrindo esse desejo, que foi sendo alimentado e foi crescendo esse desejo de vocês de se relacionar. E, de repente, tudo acontece de uma vez, sabe? É quase que como se essa mulher aqui tivesse dando a luz, né? Olha aqui. Tá vendo? Só que é interessante, por quê? Porque a luz que está chegando na mulher, entende? É como se esse aliado estivesse vindo para você de forma muito rápida, de forma muito focada, sabe? Ok? E você só precisa confiar, você só precisa esperar que isso vai acontecer. Tá? Você só precisa continuar fazendo sua parte. Tá? A carta do momento a momento, que é a energia central aqui de vocês, fala disso, da gente fazer nossa parte no hoje, e o que tiver que acontecer, vai acontecer, mas focados no hoje, né? Tá? Estar feliz no hoje. Mais o quê? Florescimento, claro. Claro. A cura, não materialidade e desaceleração. A carta do florescimento fala de realmente a gente emanar a nossa energia positiva, da gente oferecer para o mundo o que a gente tem, independente do que o mundo pense e ache disso, sabe? Então é realmente de você continuar exalando o seu perfume, porque é isso que tá atraindo essa pessoa pra sua vida, ok? Aqui nós temos a carta da cura com a carta da não materialidade. Eu senti que você precisa ainda trabalhar um pouco a sua comunicação, ok?
realmente ainda tem uma energia da espera aqui. Ou você precisa botar... Lembra que eu falei do botar pra fora alguma coisa? Você precisa botar pra fora aqui algo ainda, tá? De repente, pra alguma relação antiga. Algo que você deixou de dizer pra alguém e você não disse. E isso, de repente, tá te sabe, é como se estivesse te prendendo ainda, tá? Então, se você se identifica com essa mensagem e você não quer falar diretamente com a pessoa, né? Faça uma meditação, se veja frente a frente com essa pessoa e coloque tudo pra fora. Tudo que você deixou de falar e você gostaria de falar, fale, porque isso vai te libertar, ok? E se quiser falar pessoalmente também, fale, né? Mas às vezes é estranho, né? Você pegar alguém que você não vê há anos, sei lá. Aí você manda uma mensagem ou liga e fala assim, olha, eu quero te falar isso, isso. Né? Então eu acho mais fácil uma meditação, né? Onde você se vê frente a frente com essa pessoa e você vomita tudo que você queria ter falado e não falou, ok? Para que você se abra, tá? Para que você se abra novamente para esse futuro que tá chegando aqui, tá? Se abra novamente não, né? Se abra completamente, seria isso. Vamos ver uma mensagem final aqui para vocês. Deixa eu tirar essa aqui que foi a inicial. Já caiu aqui uma. A lição do amor incondicional se inicia pela própria pessoa. Depois se estende aos demais seres vivos, outras pessoas, animais e, por fim, ao planeta Terra. Ok? Vamos ver o que mais. É bem o momento de vocês que eu falei, né? De vocês serem felizes no hoje. Não é fácil nascer em um lar corrompido pelo ódio e, mesmo assim, ali buscar florescer o amor. Respeite o direito à escolha, o livre-arbítrio e aceite aquilo que não pode mudar pelo fato de outras pessoas não quererem ou não estarem maduras para esse aprendizado. Então, esse conflito aqui pode ser relacionado à vida familiar de vocês. Esse algo entalado que tá aqui em vocês pode ser relacionado a algum familiar, tá? Irmão, mãe, pai, que está bloqueando também, não é que está bloqueando, mas que está causando é como se você ficasse com um pezinho preso em algum lugar, sabe? É uma carga desnecessária aqui. Então é necessário que você coloque isso pra fora. A última, recuse-se a deixar que qualquer coisa atrapalhe o cumprimento da sua missão. Essa é uma meta a ser alcançada, tá? Ou seja, isso é algo que está atrapalhando o seu andar, ok? Então é isso, virginianos. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve e ative o sininho de notificações. Um beijo e nos vemos na próxima leitura. Até lá!